Olá, olá! Boa noite! Tudo bem com vocês? Vamos esperar o pessoal entrar aí. Como vocês estão? Vamos convidar as pessoas. Convide aí quem está aí. Vou convidar as pessoas que estão aí online. Convide aí seus amigos, parentes. Tem esse aviãozinho aí, manda para todo mundo que você tiver aí. As pessoas vão agradecer. Vão convidando as pessoas. Muito bem, gente, eu preparei um material top, é algo que eu tenho vivenciado em clínica. Eu estou conseguindo criar uma metodologia, mas assim, show de bola. E eu queria compartilhar isso com vocês, algo que vai ajudar vocês nesse processo de vida, de transformação. Eu vou explicar por que eu dei o nome de Deixei de Ser um Pai Bosta. É engraçado? Talvez um pouco agressivo, não tem problema, não é agressivo com você, estou falando de mim, né? Deixei de ser um pai bosta. E eu vou explicar o porquê que eu estou deixando, não porque deixei só, né? Mas é um processo de melhoria contínua, né? Aqueles programas de melhoria contínua, e eu vou falar muito sobre isso agora. Tá todo mundo me ouvindo? Quem está online aí, tá todo mundo me ouvindo? Estão ouvindo bem? Como que tá o áudio, o som? Como que tá? Me deem um oizinho aí, vamos lá. Legal, legal, tudo perfeito. Muito bem, Nelson. Direto dos States. Ei, coisa boa, hein? Curtam o passeio aí. Legal, show de bola. Convidem o máximo de gente que vocês puderem aí. Quem estiver online, manda para as outras pessoas. Fala assim, entrem, acessem, porque vai começar algo que talvez vocês nunca ouviram. Legal? Vamos lá. Queria começar com uma história, uma ilustração. Olha só, essa ilustração é show de bola. A ilustração é a seguinte: imagina que você está andando numa estrada, está viajando com a sua família, feliz da vida, no carro, né? Agora é época de férias, todo mundo viaja, tá lá feliz da vida e não sei o que, papapá. De repente, no carro lá no painel aparece uma luzinha. Vermelha, tá? Porque tem dois tipos de luzinha no painel do carro, as amarelas e as vermelhas. Tem outras indicativas, mas essas duas são as mais importantes, né? A luzinha amarela é um alerta, falou, olha, cuidado, tem algo aí que tá perigoso, né? Pode ser, mas se você continuar andando, você consegue ficar ali né, chegar no seu destino. Agora, se acende uma luzinha vermelha no painel do seu carro, pare o carro imediatamente, desligue o motor, chame o mecânico, chame alguém para te ajudar. E por que eu estou contando essa historinha? Porque muitas vezes as pessoas chegam até mim no consultório e falam assim, Samuel, eu preciso da tua ajuda, eu estou em depressão, eu estou ansioso, eu estou isso, eu estou aquilo. E elas esperam que o psicólogo ou a pessoa a quem elas pedem ajuda é o mecânico, o cara que vai consertá-la. Na realidade, eu não sou mecânico, eu falo isso para todo mundo. Então imagina que você chegou então com o seu carro, foi lá no mecânico, veio o guincho, levou lá no mecânico, o mecânico abriu o capô, ouviu o barulho, né, o que é isso, papapá e tal. O mecânico, pela experiência, ele mais ou menos sabe aonde que está o problema, não é verdade? Mas se é um problema, por exemplo, na luz do óleo, só para vocês terem uma ideia, hoje, nesses carros comuns, né, de entrada, digamos assim, os populares, tem em torno de 200 peças, tá? Em média, tá? 200 peças que envolvem todo o conjunto mecânico onde o óleo passa. Então é coisa pra caramba. O mecânico, se é só a luzinha do óleo, ele não vai saber que aquela luzinha é a luzinha com problema, ou é a pecinha tal. Ele não vai conseguir isso. Ele precisa do quê? Um aparelhinho, esses carros mais modernos permitem isso hoje, né? É um aparelhinho chamado scanner, ou até eu tenho uns computadores onde eles colocam, espetam lá e vão analisando todos os
sensores que aquele carro tem e o scanner vai analisando o sensor X, Y, até que ele chega num diagnóstico. E o mecânico vai olhar aquele diagnóstico e vai falar assim, agora eu entendi. Olha só, não seria ridículo se o mecânico chegasse e falasse, não, essa luzinha está errada, eu vou arrancar ela. E arranca, né? Ou quebrar ela, ou vai lá na central, né, do computador do carro lá e vou desligar essa luzinha. É ridículo pensar nisso. Pô, se está com uma luzinha vermelha de óleo, se esse carro não tiver óleo, tiver algo mal funcionando dentro desse motor, vai fundir o motor. O custo do conserto vai ser alto, né? Então, quando as pessoas chegam no consultório e falam assim, eu estou com um problema XYZ, na hora eu já vejo que aquilo é um sintoma. E elas esperam que o psicólogo seja o mecânico. Eu falei, olha, por incrível que pareça, você é tanto problema quanto a solução. Elas me olham assustadas. Verdade? Sua solução? Eu falei, você é o problema, você está com sintoma, depressão, ansiedade, estou com problema com meu marido, estou com problema com meu filho, mas você também é a solução. Sabe o que eu sou? Aquele scannerzinho que vai olhar todos os sensores do carro e vai dizer para você aonde que está o problema. E aí você, com algumas ideias, que alguns parâmetros, né? O scanner, por exemplo, ele dá um direcionamento, ele dá alguma coisa para poder guiar um parâmetro para o mecânico se guiar, né? E o psicólogo tem esse papel, de dar essa direção, de dar essa guia. Olha só que interessante, né? Hoje mesmo hoje eu atendi 6 pacientes aqui seguidos, né? Comecei às 3 horas, terminei agora, tem 10 minutos, saiu meu último paciente de hoje, né? Por incrível que pareça, estou trabalhando pra caramba no final do ano, eu estou feliz da vida, né? Porque eu tenho ajudado muita gente. Muita gente tem me procurado, todo dia tem gente me procurando. Por quê? Porque a metodologia que eu desenvolvi, que eu vou passar para você hoje de graça, gente, vocês não vão me pagar nada por isso. Vai ser de graça para vocês. Obviamente eu não vou fazer terapia, porque não dá, né? Isso não é terapia, isso é uma live com algumas dicas para trazer autoconhecimento. Olha só. Então, eu estou falando a diferença entre causa e sintoma. Por exemplo, se você chega no psicólogo e fala assim, olha, eu estou com depressão, ou eu estou com ansiedade, eu estou com uma ansiedade muito alta. Ansiedade é ansiedade é causa ou sintoma? Ansiedade é causa ou sintoma? Quem está aí comigo, escreve aí o que você acha que é. Vamos lá, quero ver você. Vamos lá, gente? Escrevam aí. Quero ver a dica de vocês aí, se vocês estão atentas aí. O que vocês acham? Depressão e ansiedade é causa ou sintoma? O que você acredita? Tem certo e errado não, gente. Não tem problema errar não. Vamos lá. É assim que a gente aprende, não é mesmo? Sintoma. Opa, Vanessa, sintoma. Aqui é sintoma ou causa? Olha só, a Vanessa acertou. Se você pensou sintoma, acertou. Se você pensou causa, na realidade, aquilo que causa a depressão é outra coisa. A depressão não se causa por si mesma, né? É algo dentro da mente ou dentro das emoções, da razão. Muito bem, então vamos lá. Eu quero explicar de um jeito diferente aqui. Olha só, vamos colocar uma outra analogia. Depressão é causa, será? A depressão também é um sintoma, né? Mas vamos lá, eu vou explicar para vocês vão entender para mim. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Um paciente que estava aqui agora há pouco, ele tem dificuldade com alcoolismo, né? E aí a gente foi trabalhando, e aí eu perguntei para ele, falei assim, alcoolismo é sintoma ou é causa? Ele falou na lata, é causa. Eu falei, opa, é ele que está causando a dor da família, com certeza. Mas ele não é a causa dos problemas. Ele não está causando, a bebida, o alcoolismo não causa nada. Ele é apenas um sintoma de algo que está internamente zoado, tá? Está zoado mesmo.
Olha só, a gente tem uma série de bloqueios emocionais. Eu vou passar uma série de códigos hoje, tá? Eu vou passar bastante código, então eu quero que vocês anotem aí. 80% das nossos bloqueios, das nossas dores emocionais são causados pelos nossos pais ou pessoas com figuras de autoridade, pessoas de muita influência, entre os 6 e os 12 anos. Guardou o código? Então, se você tem algum bloqueio emocional ou mental, normalmente foi causado pelos seus pais. E com esse paciente não foi diferente. Ele relatando a vida dele, ele falou, Samuel, eu lembrei quem é, meu pai e minha mãe. Aí agora a causa, aonde foi a causa? Lá atrás é que ele ainda não identifiquei. Eu falei, então existe um processo para isso. E vamos trabalhar aqui em terapia. Mas com você aqui, eu quero trabalhar exatamente esse processo. Então, Samuel, como identificar o que é sintoma, o que é causa? Vamos lá. Olha só. Vou dar uma outra ilustração aqui para você. Imagina um iceberg, Tem muitas figuras de iceberg que você já deve conhecer. Aquelas que mostram a parte que fica fora da água e a parte que fica dentro da água. E é interessante porque, em média, 10% do iceberg fica fora da água. Os outros 90% fica dentro da água. Pergunta, o que afundou o Titanic? O que estava fora ou o que estava dentro da água? Certeza, O que estava embaixo da água. Perdão, olha só, foram 6 pequenos buracos na proa, do casco lateral do barco, que fizeram com que entrasse muita água, ele afundou para baixo, daí quebrou, daí voltou a cair, daí a parte de baixo afundou, com aquele monte de água, a parte da frente afundou, daí foi o resto depois, Aí fez toda aquela cena do filme Titanic, Oi, Elaine. Muito bem, então fica ligado aí, porque tem muita dica para você que vai te ensinar sobre isso, tá? Eliana, Olha só, a ansiedade e é depressivo. Tem a ver com sintoma e causa. Mas você precisa entender que esse princípio do iceberg da alma, tá? O que é a alma, gente? Vamos lá. A alma é tudo aquilo que você pensa, decide, razão, intelecto, tá? Mas também aquilo que você sente, que você tem vontade e você tem desejo, tá? Basicamente, eu estou resumindo. A alma é muito mais complexa do que isso, mas eu estou dando um resumão para você entender. Basicamente, a alma é isso, tá? A alma está no cérebro, ok? O cérebro nosso é a nossa alma. Só que no corpo a gente gosta, eu gosto de dizer que a alma, a gente sente algo sempre no corpo aqui, ó. Tá? Vou ficar até em pé para vocês verem aqui, ó. Bem na boca do estômago. Quando a gente está com um sentimento ruim, a primeira coisa que vai sentir é aqui. E eu tenho várias histórias para te contar que aconteceram comigo nessas últimas semanas, Eu consegui me desbloquear em algumas áreas bem interessantes e eu vou compartilhar. Fiquem até o final. Olha só. Então, o iceberg da alma. A parte de cima, os 10% do iceberg é a parte consciente, a parte racional, razão. A parte que está debaixo da água, os 90%, é a reatividade, como você reage às situações. Então, no trabalho, nós somos menos reativos. Quando a gente está na nossa empresa, eu estou aqui na clínica, quando você vai trabalhar, tudo você fica mais ativo, você fica menos reativo. Agora, quando você vai para casa, na casa dos seus pais, quando você vai para a sua casa com seu cônjuge, seus filhos, você fica mais reativo, porque você sai dessa consciência, você vai mais para o natural. Por quê? 90% do nosso tempo a gente gasta com o nosso inconsciente, 10% em média, ok? 10% do nosso dia a gente gasta com as coisas conscientes. Estão pescando aí, gente? Olha, isso é muito importante. Então, o iceberg da alma, ele mostra o seguinte, a nossa reatividade, ela não é percebida por nós mesmos, apenas pelas outras pessoas. Agora, se a nossa reatividade entrar num campo reativo da outra pessoa, porque ela também, se ela não está consciente, ela também vai reagir ao que a gente faz, e aí a gente reage ao que ela faz, e ela reage ao que a gente faz, e aí vai uma bola de neve. Por que briga de casais são intermináveis? Às vezes, Ou às vezes até termina em depressão, em abuso, em abusos físicos, em gritarias, em coisas que não deveriam acontecer, ou até com os filhos. Por que nós ficamos impacientes, brigando, gritando? Por causa disso.
tem a ver com a nossa reatividade. A gente não percebe. Então, eu vou fazer uma brincadeirinha com você. Vamos lá. Estão preparados? Presta atenção, hein? Atenção aí, ó. É uma brincadeira para te ensinar. Uma brincadeira de verdade, tá? Mas é para te ensinar o que é o iceberg da alma. Tá preparado? Olha lá. Não pense em vermelho. Você já pensou. Você não conseguiu pensar no verde. Você pensou no vermelho. Você não conseguiu pensar em nenhuma outra cor. Na hora que eu falei vermelho, seu cérebro fez assim, pá! O que aconteceu? Eu tirei o vermelho da sua inconsciência, joguei para onde? Para a sua consciência. Estão me entendendo? Está fazendo sentido para você? Não tem jeito, né, Nelson? Tem jeito mesmo. Olha só. Então, eu queria explicar para vocês que existem... Eu vou ensinar para vocês, tá? Isso é uma teoria que eu estou ainda desenvolvendo, mas eu tenho bastante conteúdo. Hoje eu vou passar só um pouquinho desse conteúdo para você pescar aí. Olha só. Existem as 3 camadas da reatividade. O nosso inconsciente, os 90% desse iceberg, reage em 3 níveis diferentes. Tá? Quais são eles? O primeiro nível é a personalidade. Estou pegando minha cola aqui, tá? Estou anotando aqui o meu esboço aqui. Então, o primeiro nível é a personalidade. É aquela parte mais intrínseca da alma. Olha só, a personalidade, na maioria dos teóricos da psicologia e pesquisadores, ela começa lá da concepção. Sua mãe foi concebida e você começou a ser gerado na barriga dela, a personalidade sua já foi formada. Eu tenho 2 filhos, um de 6, o Caleb, e um de 3, o Lucas, né? Tenho postado os stories de vez em quando aí deles, se você me acompanha nos stories. O Lucas, com 3 anos, acabou de fazer 3 anos agora em agosto, já dá para pescar a personalidade dele facinho, né? Mesmo com 3 anos. Tá? Já dá para perceber que ele... me fala então sua pergunta aí, Eliana. O que você não está entendendo? Deixa a sua pergunta aí, a gente vai respondendo as perguntas à medida que vai vir, tá? Então, o Lucas, por exemplo, ele é um menino mais desapegado, voltado para tarefas, né? Ele é muito, fisicamente, ele é muito carinhoso, ele é muito decidido. Pensa no menino que chega a ser teimoso, de tão decidido que ele é com os pensamentos dele. Eu tenho tentado trabalhar isso com ele, né? Então dá para ver, não é completo, não está formada a personalidade dele, mas já dá para pegar traços bem relevantes. Começa lá na concepção e a pessoa vai crescendo, 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 até aí na faixa, alguns teóricos falam que até 12, outros teóricos até 18, que a personalidade se forma, que ela é consolidada, tá? Ou seja, ela já se formou até os 2 aos 6, depois fixou até os 6 aos 12, e depois se consolidou e depois se fixou dos 12 aos 18, tá? Eu gosto de colocar dessa forma aí. Então, a personalidade é a camada mais interna, é um nível mais profundo. A gente reage, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de aventura, eu sou naturalmente aventureiro, assim como meu filho mais novo, o Lucas, né? Então, se tiver que fazer alguma coisa de aventura, na hora, pá, eu vou, faço. Se tiver que mudar de cidade, se tiver que fazer... E quando fala aventura, a gente acha que é só bungee jump, pular de paraquedas, essas coisas. Mas são coisas assim, por exemplo, vamos mudar de uma cidade, vamos mudar de casa, vamos fazer uma viagem de última hora, né? São pessoas mais reativas naturalmente. Já o meu mais velho, o Caleb, é muito cauteloso. Hoje de manhã eu estava subindo no telhado para instalar umas placas lá, e meu mais velho perguntou: papai, posso subir a escada? Só que a escada estava bem íngreme, e eu falei: pode, filho, eu vou atrás de você. E ele foi subindo, 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 chegou lá no 5º degrau, se eu não me engano, e falou: ih, papai, tô com medo, e desceu. Extremamente cauteloso, porque ele não domina ainda. Aí eu falei: filho, então a próxima vez você não vai subir 5, você vai subir 6. Aí a próxima vez você vai subir 7. Aí eu coloquei um desafio para ele subindo de pouco em pouco, né? Então, isso é personalidade, é como nós reagimos naturalmente às situações, tá? Na personalidade, a gente tem os pontos positivos e os pontos negativos. Samuel, qual que é o segundo nível, a segunda camada da reatividade? Por que nós reagimos como nós reagimos? Eliana, grava essa pergunta aí para todos vocês, se vocês quiserem anotar aí, porque tem tarefa no final, beleza?
Olha só, até esqueci aqui o que eu ia falar, mas vamos lá, vamos continuar. A segunda camada estão ligados aos valores, às prioridades, o que é mais importante para você, tá? Então, por exemplo, você aprendeu isso sozinho? Não, com certeza não. Você aprendeu aquilo que é importante para os seus pais, foram transferidos para você. Por exemplo, se para o teu pai o trabalho era algo essencial, tem que trabalhar, tem que dar duro, tem que ralar, pum, você vai de boa. Se para tua mãe a honestidade era algo essencial, nossa, você não pode dever um centavo, você não consegue dever um centavo, nem para banco, né? Agora, quando se fala daquilo que é prioridade, daquilo que é valor, né, um valor que é importante para você, tem dois tipos de valores. Eu chamo dos 3 Vs. Os valores virtude, valor é o genérico, né, o amplo. Tem o valor virtude e tem o valor vício. Tá? Tem as virtudes e os vícios. O que é uma virtude? É isso que eu falei: trabalho, honestidade, integridade, família, amigos, empreender. Mas também tem vícios nesse processo, né? Quais são esses vícios? Tem, por exemplo, o alcoolismo, tem a bebida, né? O alcoolismo, tem as drogas, tem a prostituição, tem pornografia, tem promiscuidade. Essas são coisas grandes, né? Tanto nas virtudes quanto nos vícios. Eu falei só de coisas grandes. Nossa, que legal, né? A pessoa tem ou não tem. Mas tem coisinhas pequenas também nesse processo de valores que as pessoas não dão conta, não se percebem disso. Então, por exemplo, nas virtudes nós temos a graciosidade, a simpatia, o respeito, né, a bondade. Isso são virtudes também. Agora, nos vícios temos o oposto, né? A pessoa grossa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa estúpida, desrespeitosa. Então, tudo isso são vícios, tá? E eu trabalho com testes aqui dentro do consultório, né? E estou criando um curso que esses testes e toda essa autodescoberta vai estar lá. A ideia é te ajudar a entender por que você reage do jeito que você reage. Por que eu faço o que eu faço? Tá? Então, primeiro você faz pela sua personalidade. Segundo, você faz por causa dos valores que você recebeu do seu pai ou da sua mãe ou de quem você foi criado, né? Você foi criado pelos avós, por tios, por uma família adotiva, não tem problema. Você recebe isso deles, né? Olha só, muito bem. Perfeccionismo aí, Eliana, por exemplo, pode ser um fator positivo ou um fator negativo. Como que eu enxergo o fator positivo? Isso na personalidade, tá? Se, por exemplo, você precisa de trabalhar com coisas bem minuciosas, por exemplo, um contador. O contador ele tem que trabalhar sempre com coisinhas muito pequenas, ele tem que cuidar disso daí. Agora, se você tem que trabalhar numa parte de engenharia de produção, trabalhando para melhorar os processos, o perfeccionismo vai te atrapalhar, porque você nunca vai entregar resultado, né? Agora, o perfeccionismo ele pode ser aliado a resultados, desde que você aprenda a fazer isso. Isso vai te ajudar muito, tá? Então, não sofra com isso, tá? Use isso, canalize. Eu vou ensinar depois a técnica dos 3 Cs que eu aprendi com outro camarada muito top aí na internet, né? Ele ensina a canalizar esses processos. Agora, o perfeccionismo pode vir da personalidade, o perfeccionismo pode vir dos seus pais. Ou pai ou mãe era perfeccionista? Se era perfeccionista, é bem provável que você herdou isso deles. Acontece que a segunda camada, às vezes, ela é ativada em nós pela terceira camada dos nossos pais. E eu já vou falar da terceira camada aí. Olha só. Estão pescando, né? Então, um monte de código que eu estou transferindo para vocês. Esses são códigos top aí. Então, guardem isso. A terceira camada da reatividade são os nossos... as nossas dores. Aquilo que dói em nós. Duro, né? Samuel, e eu estou falando para você como pai ou mãe, tá? A gente às vezes reage com os nossos filhos não na intenção. Aí, ó, tá vendo, Eliane? E se ele era perfeccionista,
como personalidade não soube lidar isso virou um valor para ele, é bem provável que ele cobrou demais de você, houve muita cobrança e isso chegou para você como uma dor. É a nossa camada mais reativa, ela é a mais externa. Então imagina um anéis, personalidade, valores e dores. Como se livrar disso? Calma, isso é lá mais para o fim. Vou dar dicas aí de como você trabalhar isso, tá? Vamos lá. As nossas dores. Eu quero contar uma história. Vamos lá. As 3 camadas da atividade. Depois eu vou contar a história de como eu desbloqueei uma das minhas dores semana passada. Foi domingo da semana passada que houve um desbloqueio, que eu saquei, assim, fui para a consciência e puf, me livrei daquela pressão, daquela necessidade que eu tinha de fazer aquilo. Tá? Mas vamos lá. E nós, nas dores, nós reagimos por 3 sentimentos base. Mas eu quero ensinar algo para você. Olha só, aí ó, ele cobrou muito de você, né? Normalmente a cobrança dele, pelo perfeccionismo dele de personalidade e valor, chegou para você como uma dor. Você não consegue mostrar o seu valor para as pessoas, você fica com medo de errar e trava em tudo, não consegue fazer nada. Ou não consegue prosperar na vida em nenhum sentido, em nenhuma área da sua vida, não é isso mesmo, Eliana? Então vamos lá. Esses 3 sentimentos base, tá? E eu quero ensinar agora a diferença. Anotem aí, viu? Vão anotando aí, porque tem muito código aí. Olha só, mais um código que eu vou ensinar para você. A diferença entre emoção e sentimento. Quem sabe aí o que é uma emoção ou o que é um sentimento aí? Escreva aí para mim. Vamos lá. O que é uma emoção? O que é um sentimento? Vamos lá, gente. Eu quero que vocês escrevam para mim, aí embaixo, o que vocês acreditam que é emoção e sentimento. Eu vou trazer mais um código aí para vocês irem acumulando esses códigos. Isso vai tudo ajudar no final, tá? Nas tarefas, nos desbloqueios, nos autodesbloqueios, vai te ajudar. Só que você precisa me falar aí, o que é uma emoção, o que é um sentimento. Vamos lá então. Emoção. Emoção é uma resposta biofisiológica do nosso computador cerebral. Isso daqui, gente, essa massa encefálica que tem no nosso crânio aqui, ela pesa em torno de 1,4 kg. Tá? Em torno. É uma peça de picanha aí de altíssima qualidade, né? Mas olha só, ela é responsável por 20% de toda a energia do nosso corpo humano. Gasto no dia. Então, 20% dessa massinha pequenininha, 20% de toda a energia é conduzida para o cérebro. O cérebro precisa coordenar todas as funções do nosso corpo. Então, emoção é uma resposta biofisiológica do nosso cérebro, ativado no nosso cérebro, respondendo e usando todas as nossas células mitocôndrias do nosso corpo. Vou dar um exemplo do que é uma emoção para você. Guarda aí. Hoje eu fiz essa pergunta para uma paciente aqui. Eu perguntei assim, você tem medo de cachorro? Ela falou, de qualquer cachorro, não é só de cachorro grande, brabo, não. Eu falei, até aqueles pincher, né? Aquelas coisinhas pequenas, ratinho de orelha, né? Ratinho de quilate, né? Esse mesmo. Aí eu falei, então imagina que você terminou a sessão, abriu a porta, aqui a gente está na parte de cima aqui da clínica, desce, fecha o portão lá embaixo. Você terminou, travou o portão, se dá de cara, se depara assim com aquele pitbull de orelha cortada, rosnando, babando, com as perninhas até envergadas. Lá, qual que é a tua primeira reação? Sabe o que teu cérebro faz? Olha só, presta atenção. Você tem a visão de funil. Sabe o que é a visão de funil? Você perde essa visão periférica de enxergar aqui a mão e faz isso daqui, ó. Você vai enxergar exatamente o animal. Você vai lá no animal e fica só olhando para ele. Você não consegue enxergar mais nada. A outra coisa, uma das outras coisas que acontecem milhares de coisas ao mesmo tempo. O teu cérebro dispara todo o teu sistema endócrino adrenal para produzir uns neurotransmissores, neurohormônios chamados adrenalina, noradrenalina e cortisol, entre outros. Esses são os principais. Para quê? Para o sangue bater, o coração bater mais rápido e com mais força, tá?
o cortisol da tensão, da contração muscular de forma mais otimizada, né? Uma outra coisa que faz é o sangue saindo das extremidades e vão para os grandes músculos, peitoral, as costas, as coxas, né? Se você está peristaltando, está em processo digestivo, para. Se você está com um intestino e ou bexiga cheia, evacua. Sabe aquela expressão cagou de medo, mijou de medo? Tá aí. Né? As pessoas que mijam numa reação é instantânea. Ela vê um objeto de terror, ela trava e faz xixi. Isso, entre outras coisas, tá? Que eu estou falando aqui. Tem gente, por exemplo, que tem calafrio, dá um frio no estômago, começa a tremer, uma série de outras coisas. Isso tudo acontece em menos de meio segundo. Olha que poder que tem teu cérebro. Ele faz daqui assim, ó, pá, pum, e desencadeia tudo isso. Isso é uma emoção. Emoção, uma resposta biofisiológica do teu cérebro no teu corpo. Ponto. Tá? Agora, Samuel, o que é sentimento? Sentimento tem a ver com dor, tem a ver com amor. Amor tem um pouquinho de diferença aí, tá? Amor está ligado a uma decisão. Você sente amor? Sente. Mas é de uma forma diferente, tá? Mas o que é sentimento? São a resultante daquela emoção, daquelas emoções que você teve, daquele estado biofisiológico seu. Então, por exemplo, você viu o pitbull, o teu corpo teve toda aquela descarga, né, elétrica e de sensações externas, aí vem os sentimentos, medo, pavor, aí vem abandono, enfim, vem uma série de outras coisas. Eu tô sozinha, não tem ninguém para me proteger, perigo, eu posso morrer, eu tenho medo, e aí vem. Obrigado, Eliana. Um grande abraço para você aí. Então, olha só, sentimento é isso. Emoção é algo, é uma resposta rápida. O sentimento é uma resposta a essas emoções primárias, tá? Ok, diferenciamos então emoção de sentimentos. Agora, a reatividade, voltando para nossas 3 camadas da reatividade, que tem a ver com 90% do iceberg lá atrás, nós temos 3 sentimentos base, e aí são sentimentos, tá? A respeito do o que pode causar essa reatividade nas dores. A camada mais externa, mais reativa. Quais são esses 3 sentimentos bases que causam essa reatividade? Que a gente é como se fosse um fio desencapado, né? Então eu tenho aqui o fio que está carregando meu celular, não sei se eu consigo mostrar aqui. Acho que eu consigo aqui, ó, esse fiozinho que vocês estão vendo aqui, ó. Esse fio aí, se ele tivesse desencapado, né, que aqui não tem energia, mas se fosse energia 110, hoje eu estava mexendo com 220 lá no meu telhado, se eu encostar no fio, é uma descarga violenta, né? Agora, quais são esses 3 sentimentos básicos que causam tanta dor? 2 deles são causados basicamente nessa fase, o último pode ser causado na fase adulta. Mas normalmente é baseado, se a dor é muito intensa, tem uma consequência, um sentimento que é puxado dessa fase inicial. Mas vamos lá, quais são os 3? O primeiro é abandono, o segundo é vergonha, o terceiro é traição, tá? Eu estou ainda trabalhando essa teoria, tá? Não está fechada, eu ainda preciso fazer uma pesquisa de campo, mas, olha, em todos os pacientes, eles se encaixam em pelo menos um desses. Todos que têm dores, tá? Mas quem de nós não tem dor? Que atire a primeira pedra, aquele que não tem dor, né? Mas vamos lá. Então, olha só, quando eu falo de abandono, eu gravo um código aí, é uma formulinha que fala assim, ó, o ser mais o fazer é igual ao ter. Tá? Esse é um código. Se você quer ter algo, você precisa ser aquilo, você precisa fazer aquilo para conseguir um resultado. Aquilo traz resultado, né? Então, quais são esses 3 sentimentos? Vamos lá. Abandono, vergonha e traição. Quando eu falo de abandono, eu estou falando da essência, do ser. Eu sou isso. Então, se eu sou abandonado pela pessoa, eu não faço parte de nada, de nenhum lugar, de ninguém, de nenhuma família. Né? Se meus pais me abandonaram, eu não queria saber de nada. Eu não quero saber daquilo. Na realidade, as pessoas não quiseram saber de mim. Né?
Então, eu fui abandonado. Aí vem o quê? Normalmente, de todos esses sentimentos, um deles vai aparecer, ou a maioria vai aparecer. Parece orfandade, falta de pertencimento, dificuldade de enxergar futuro. Quando as pessoas chegam com esse sentimento no consultório, eu pergunto assim, como você se vê daqui 20 anos? Sim, casado e com filhos. Ela para, pensa e fala, não sei. Exatamente esse sentimento quando alguém tem abandono. Rejeição. A rejeição no abandono é velada, tá? Aquela rejeição é mascarada. Existe a rejeição evidente, que é a da traição. Se sente só, ela se submete a relacionamentos tóxicos, pessoas hiperdependentes, medo de sofrer desamor, sente uma angústia, uma dor, um sentimento ruim, seguida de uma agressividade, não tem força para ser alguém na vida, falta de confiança em si e nos outros, baixa autoestima, incapacidade de compreender o sentimento alheio, as palavras dos outros parecem que são sempre enganadoras, as atitudes dos outros são suspeitas, espera tudo dos outros, enfim. Estou listando uma série aqui, não tem como listar tudo, eu não teria tempo. Tá? Esses são os sentimentos as sensações ou sentimentos decorrentes do sentimento primário abandono. Tá? Vou falar agora alguns sentimentos decorrentes da vergonha, que é o segundo sentimento primário. Qual que é? Intimamente está ligado à culpa. Tá? A vergonha está ligado à culpa. São dois sentimentos irmãos aí, meio irmãos. Né? Olha só, se você se sente culpado o tempo todo, você está sofrendo de vergonha. Tá? Identidade baseada no valor. Você precisa se sentir valorizado pelos outros para poder sentir que você vale alguma coisa, que você tem a identidade. Você sofre com excesso de crítica, você se justifica por tudo, você sofre com autocobrança, normalmente você é uma pessoa muito responsável, só que vive a vida dos outros, tem a sensação de que está fazendo algo errado, tem uma autoimagem destruída, não consigo atender a expectativa do outro, tem alguns desses sentimentos como falhei, não sou bom, sou mal, sou horrível, inadequado, burro, não sirvo para nada, sem valor. Sofre com excesso de controle, tanto de fora para dentro, quanto você sofre o excesso de dentro para fora. Você ou sofreu superproteção parental ou você é um pai ou mãe superprotetor. Você precisa manter o controle para não ser envergonhado novamente. Isso entre outros, tá? Novamente, a vergonha, ela é um dos sentimentos mais evidentes, mais recorrentes na vida de todos os pacientes que já passaram por isso. Samuel, posso ter mais de um desses sentimentos? Pode, tá? Teu pai te abandonou, por exemplo, e a sua mãe cobrou tanto de você que destruiu a sua identidade baseada no fazer. Né? Samuel, por que tem que fazer? Porque você tem que fazer, exatamente isso. Por que a vergonha faz com que eu faça as coisas? Exatamente por isso. Você tem a necessidade de ter que fazer. Você é uma pessoa que vive fazendo coisa para os outros, para agradar os outros. Você não vive a sua vida, você vive a vida dos outros. Isso é terrível. Tá? E, Samuel, quais são os sentimentos que a traição traz? Tá? Vamos lá, olha só. Então, vou repetir os sentimentos primários. Abandono, vergonha e traição. Eu vou falar os sentimentos secundários que vêm da traição. A pessoa está sempre em estado de alerta, a rejeição é evidente, o desprezo, você foi desprezado pelo outro. Sentimento da perda da posse, normalmente você sofre com excesso de ciúme, porque você já se sentiu traída. Por exemplo, às vezes você não foi traída de forma evidente, mas o sentimento de que parece que a pessoa te traiu, dá essa impressão. Você sofre com ciúme. Você não gosta que as pessoas te desapontem e você se sente inseguro. Normalmente esse sentimento está ligado à traição. Tem outros, tá? Poderia listar vários aqui, mas ainda estou trabalhando, como eu disse, essa teoria. Tá bom, Samuel. Agora eu entendi o que você quis dizer com esses sentimentos, mas como que eu resolvo isso? Você resolve a nível de identidade. Tá? Quando eu pergunto para todos os meus pacientes, quem é você? Então, eu tenho 3 ao vivo aqui. Eu gostaria que vocês escrevessem aí embaixo, quem sou eu?
Ó, vai escrevendo aí enquanto eu falo. Todos os meus pacientes, sem exceção, não conseguem me dar uma resposta assim, fácil. Então, eu vou ensinar algo para vocês. Enquanto vocês escrevem aí, quem você é? Ó, e o que você é não é aquilo que você faz, tá? Então, eu faço isso, eu sou psicólogo, né? No meu caso, sou formado em psicologia. Quando as pessoas me perguntam, e quem que é o Samuel? Ah, o Samuel é um psicólogo clínico, faz isso, aquilo. Isso não vale nada, isso não diz no meu respeito. Isso é aquilo que eu faço. Quem que é o Samuel? Samuel é filho de Zé Maria, filho da Leia, casado com a Débora, tem 2 filhos, ele gosta disso, ele faz isso e ele é assim, 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 assim. Eu tenho convicção de quem que é a minha essência, quem que é meu ser. Olha só. Então, eu quero ensinar para vocês, antes de ajudar vocês com algumas dicas de como desbloquear esses sentimentos resultantes do abandono, da vergonha e da traição, eu quero ensinar para vocês as 3 camadas da identidade. E aí, gente, estão gostando? Dá um oizinho para mim aí se está gostando, dá um like aí, um coraçãozinho, compartilha aí, clica no aviãozinho, chama um monte de gente aí, que isso vai fazer sentido para elas, tá? Isso vai ajudar elas, não só vai ajudar você, mas vai ajudar elas. Gente, isso daqui está sendo meu trabalho de vida, eu estou entregando isso para vocês assim, ó, de graça, tá? Então, ajude outras pessoas também, não fica só com você não, não guarda com você não. Isso serve para outros também. Vamos lá. Quais são as 3 camadas da identidade? Eu falo das 3 camadas da reatividade, as 3 camadas da identidade, é a forma como você quebra isso. Então, a camada mais intrínseca é a camada do design, do projeto. Samuel, o que é design? Eu nunca ouvi falar sobre essa palavra. Design é aquele desenho que foi feito naquele projeto. Então, se eu vou desenhar uma garrafa como essa daqui, por exemplo, né? Ganhei essa daqui da minha esposa. Né? Ela é aquelas que tem a ventosinha, que não deixa cair. Então, ele pode estar cheio de água, que eu bater aqui em cima, ele não cai quando está numa mesa. Né? Ele gruda bem. Como que o cara pensou isso? Ele falou, eu quero fabricar uma garrafa de água que não caia, que não tombe. Então, ele foi imaginando, desenhando, até que ele chegou no conceito, naquele projeto, no esboço daquilo, e foi até funcionou, é isso que eu queria. Aí depois, esse projeto, ele vai para a imagem cria algo. Então eu vou fazer agora com a cor X, com a cor Y, ele vai e faz aquilo. O criador põe aquilo lá, né? Então, aonde que vem o desenho? Se você é uma pessoa religiosa, o desenho pode ser, por exemplo, de Deus. Deus projetou você. Se você não é uma pessoa que não acredita em ninguém, né? Não, eu sou um ateu, eu não acredito em Deus. Tudo bem, você pode imaginar que seu desenho, o seu projeto foi feito do Big Bang, da evolução. Tudo bem, não tem problema não estou discutindo aqui religião não. Cada um com seus problemas, você cuida da sua vida que eu cuido da minha, né? E está todo mundo feliz com isso. Mas vamos lá, desenho é o design, aquele projeto. Como que foi desenhado? Para que foi criado? Aí, a segunda camada, que é a camada do meio, ela já está ligado a como os nossos pais enxergaram a gente, como eles nos criaram. Tem a ver com os valores que a gente falou das 3 camadas da reatividade. Então, ele transfere isso daí para você. Eles transferiram um desejo, por exemplo, se você é um médico, se você é um engenheiro, se você tem tal e tal e tal coisa, é bem provável que seus pais passaram. Sabe a coisa que eu mais ouvia do meu pai? Samuel, vai estudar, vai ser alguém na vida, vai trabalhar e compra um terreno, ou compra uma casa, tenha segurança. O que meu pai estava dizendo com tudo isso? Seja estável, né? A coisa que essa geração, essa nossa era está mais vivendo, veja bem, estamos há 2 dias, praticamente um dia, né, da nova década. A década de 2020 aí vai se iniciar, né? E a gente não se dá conta disso, porque a gente tem 10 anos para planejar agora. Você não planeja você planeja uma década. Eu já planejei a minha década há um tempo atrás, minha década de 2020 até 2029 está planejada. Essa imagem foi a autoimagem, foi a camada da identidade desejada pelos seus pais. Veja bem, nenhum pai, nenhuma mãe faz algo para os seus filhos de forma inconsciente, de forma consciente e intencional.
Quando meus pais me educaram daquele jeito, meu pai não tinha a intenção ruim de me machucar, de me travar na vida. Ele simplesmente queria o melhor, assim como todo pai e toda mãe. Eu entendo perfeitamente. Por que eu deixei de ser um pai bosta, como eu falei no meu texto lá no início? Né? É porque eu não quero continuar na reatividade, na inconsciência. Então, eu olho para o meu filho, eu olho para minhas futuras gerações, lá nos meus netos, e eu falo assim, eu quero algo diferente daquilo que eu fui, daquilo que eu recebi. Então, eu estou na segunda camada. Aquilo que eu recebi dos meus pais, essa identidade, essa forma como eles me enxergam, eu falei, opa, legal até aqui, bacana, mas a partir daqui eu assumo a responsabilidade da minha vida. Eu cuido da minha vida. Vá cuidar da sua vida, né? Por isso que eu estou falando essa frase. É uma frase também que eu aprendi com um cara que eu tenho acompanhado o trabalho dele, lido o livro dele, muito interessante. Nós, quando cuidamos da nossa vida, nós paramos de viver a autoimagem desejada pelos nossos pais. Na melhor das intenções. Nenhum pai faz algo ruim com o filho de forma consciente e intencional. Ok? Guardem isso. Então, olha só. Qual que é a terceira camada da identidade? A terceira é o autoconhecimento. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Quem é você? Eu não vi nenhuma resposta, sabe por quê? Você não se conhece. Você não sabe quem você é. Você não tem ideia de quem você seja. E aí você fala assim, Samuel, mas eu quero o melhor para o meu filho. Mas como você quer o melhor para o seu filho se você nem se conhece? Você nem sabe o seu futuro. Como você quer o futuro para o seu filho se você não sabe o seu? Se você não sabe o que você vai estar fazendo daqui 10 anos? Se eu perguntasse para você o que você vai estar fazendo daqui 2 anos, você não tem ideia. Você vai me responder que você vai estar trabalhando, casado e com filhos. Se você for casado. Se você não for casado, você vai estar desejando casar. Né? E quem nessa geração atual, eles não querem ter filhos, né? Então, tudo bem, esse é outro papo. Isso é uma construção para uma outra live mais para frente. Então, por que você não consegue sair da reatividade? Porque você não se conhece, você não assumiu a responsabilidade de se conhecer, de se descobrir, de sair da reatividade. Como eu contei antes, esse paciente meu que sofre aqui com alcoolismo, né? Hoje ele saiu com a cabeça assim, ó, Samuel, agora eu entendi por que eu reajo assim com a minha família. Olha só o raciocínio dele, né, que eu dei para ele. Falei assim, olha, você bebe para esquecer a sua dor, correto? A gente já falou das 3 camadas da reatividade. E o dele é abandono. Você bebe para esquecer. Só que aí quando você bebe, a bebida desestabiliza você, tira você da atividade, você vai para a reatividade e reage da mesma forma que seu pai, que também bebia, reagia com a sua família. Você grita, você fica violento, você faz coisas que não queria, correto? Correto. O que você está achando que vai acontecer com a sua filha? Eu tenho uma filha de 5 anos. O que você está achando que vai acontecer com a filha? A mesma coisa. Ela vai crescer com um sentimento de abandono, porque o pai bebia muito, era violento e blá, 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 blá. Eu falei, ó, tá vendo que é uma bola de neve do mal? Aí você chega, depois tem remorso, que para esquecer esse remorso você vai lá e bebe. Aí a bebida desestabiliza, você reage de novo. Pum, 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 pum. Existem 3 impulsos que estão ligados à nossa identidade. Guarda isso, é outro código aí. O impulso da língua, não saber frear sua língua. O impulso do estômago, você não controlar aquilo que você bebe ou toma. Gente que é viciada em refrigerante, gente que bebe bebida alcoólica, gente que é viciada em chocolate, em comida mesmo, come muito. Não tem necessidade, mas parece que talvez por uma escassez, uma dor do passado, ela continua comendo descontroladamente. E o terceiro impulso é o impulso sexual. Pessoas descontroladas sexualmente, ou no sexo, ou na promiscuidade, ou na pornografia, ou na masturbação. São pessoas descontroladas, elas não controlam. Olha só, o que controla, o que ajuda no controle desses impulsos? Esses são os principais, tem outros, tá? Mas o que ajuda a controlar esses 3 impulsos? Quais são? O governo. Sabe onde está o governo? Na alma. Quando você traz um governo. O que é o governo? É a administração. Quando fala assim, controle emocional, não existe. Tá? Não existe controle emocional. Eu consigo controlar meus impulsos sexuais, eu consigo controlar meu estômago e minha língua. Mas a emoção não tem como controlar, principalmente a emoção reativa. Eu consigo administrar.
E administração é aprendizado. Você precisa praticar todo dia a autogestão. Você precisa assumir a sua responsabilidade, parar de jogar a responsabilidade nos seus pais, nos seus filhos, no seu cônjuge, na vida, na política. Assumir a sua responsabilidade e falar assim, eu vou governar a minha vida. Traz autoconhecimento. Gente, tá fazendo sentido? Eu estou fazendo um raciocínio assim, que está vindo lá de trás da luzinha do painel, o que é causa, sintoma, o que é o iceberg da alma, as 3 camadas da reatividade, as 3 camadas da identidade, os 3 impulsos. E no último, o que eu quero que você grave é a autogestão. Você precisa gerir os teus sentimentos, as emoções não dá para gerir, né? Você não controla, ela simplesmente vem, mas os sentimentos você precisa gerir. Você precisa parar de reagir já, ir para aqueles 3 sentimentos base, descobrir por que você reage assim, voltar lá para o passado, e aí anota isso. Sempre comigo, as minhas lives a partir de toda terça, ó, e essa é uma live preparação para a partir de terça-feira que vem, às 8 horas da noite, toda terça, vai ter uma live comigo aqui, eu ensinando códigos novos, ensinando coisas novas, coisas que eu tenho aplicado e tem dado muito resultado. Tem uma paciente minha que veio hoje aqui, hoje foi a 3ª sessão dela. Na sessão passada ela falou, Samuel, eu já fui em muitos psicólogos, fiquei anos fazendo terapia, você com 2 sessões descobriu qual que é a causa do meu problema, da minha dor. E eu quero te ajudar a fazer isso, eu quero propagar isso para você. Eu quero que você tenha uma vida ativa, não reativa. Pare de reagir. Pare de ser essa mãe, desculpa o palavreado, essa mãe e esse pai bosta. Eu estou ativo. E eu quero finalizar, ir para o final aqui, né? Porque o nosso tempo está acabando no Instagram aqui, daqui a pouco ele avisa que o tempo está acabando. Eu quero te ensinar algo que eu vivi essa semana passada, do porquê que eu deixei de ser um pai bosta, porquê que eu tenho deixado, né? Então vamos lá. Domingo passado, meu pai convidou alguns amigos para fazer uma confraternização e pediu para eu toco violão, né? Falou assim, não, leva o violão lá para a gente tocar uma musiquinha e tal, você pilota a churrasqueira. Tá bom. Aí cheguei lá, aliás, no dia anterior, minha esposa precisava ficar com o carro no domingo, ela falou assim, não vou poder ir, você vai com os meninos, né? Meus 2 filhos. Aí liguei pro meu cunhado, ô Du, você pode passar na minha casa e me pegar para ir lá para a chácara do meu pai? Eu vou embora. Aí mais tarde ele me ligou, Samuel, não vai dar para levar você. Eu falei, por quê? Teu pai pediu para levar uma vizinha sua que também vai para lá. Eu falei, mas você tá lembrado que tô eu e meus filhos? É mesmo, tal. Você avisa pro teu pai que não vai dar para levar a tua vizinha? Aí, gente, sem brincadeira, aquilo que eu falei no começo, é uma sensação aqui, ó. Eu já fiquei desconfortável. Falei, caramba, tem alguma coisa tá errada. Mas não reagi. Aí, mandei o recado pro meu pai. Pai, não vai dar para levar a vizinha, tal, assim, assim. O Du não pode, tudo. Aí, meu pai logo depois me responde, Samuel, então vai lá e avisa ela para que não vai dar para ela ir para vir para a confraternização. Mas na hora que ele falou, aquilo bateu e eu reagi. Fiquei mal pra caramba, fiquei nervoso, me incomodei. Aí eu comecei a ficar reativo em casa, era aquele horário de dar banho, janta nos meninos, né, para botar eles para dormir, eles dormem um pouco cedo. Aí já comecei a ficar irritado com eles, já comecei a responder para minha esposa. Eu fui pro iceberg, pro fundo do iceberg, comecei a reagir, baseado na dor. E reagi, fiquei nervoso, mas por dentro, só que eu estava reativo, eu não estava consciente do que estava acontecendo. Aí minha esposa chegou e me perguntou, Samuel, é comigo? Aí eu meio que dei uma assustada, mas continuei inconsciente. Eu falei, não, acho que não é com você não. Aí beleza, chegou no outro dia, minha esposa trabalhou até mais tarde, ela falou, não, Samuel, acho que eu vou conseguir ir com você. Fui na vizinha, falei, vizinha, tem carona, vamos junto. Chegamos lá na chácara, peguei o violão, tocamos um pouquinho, cantamos um pouco. Aí tinha uma programação que meu pai programou lá para os convidados, tudo. Quando terminou essa programação, ele falou, Samuel, vamos tocar mais um pouco e tal, só que já estava na hora de acender a churrasqueira, senão não ia sair carne. Aí eu falei assim, pai, mas que música que você quer que eu toque? Porque não me veio nada da cabeça. Ele falou, não, qualquer música, toca aí o negócio aí. Eu falei, pai, me dê um branco, me sugere uma música.
Aí ele, aquela música assim que o pessoal conhece. Eu falei, pai, essa música ninguém conhece. Aí eu já tava bufando, aquele negócio tava batendo dentro de mim já, pá, e aquele negócio, aquela sensação aqui, ó. E eu reagindo. Só que por dentro aquela cara de paisagem, né? Não, pai, não. Mas por dentro eu tava muito bravo, muito descontrolado. Até que eu falei, pai, mas e o churrasco? Ele, é verdade. Deixa tudo aí, vai lá pra churrasqueira. Fica do lado da casa, assim, da casa dele. Mas aí a hora que eu levantei, eu botei o violão de lado, eu já tava cuspindo marimbondo, já tava muito, muito fora do meu eixo. Bem fora mesmo. Eu falei, se alguém falasse alguma coisa, eu ia xingar tudo ali. Eu tava muito fora de mim, mas muito mesmo. Aí, gente, olha só. Aí, assim, a gota d'água foi que o carvão que meu pai tinha tirado no saco e botado dentro da churrasqueira no dia anterior, choveu, umedeceu tudo. Então não tinha carvão, tinha bem pouquinho carvão seco lá para poder acender a churrasqueira. Aí eu comecei a falar em voz alta, como a gente estava longe, o pessoal não escutava, mas eu assim falava em voz alta, audível, mas só para mim. Né? E eu comecei a ficar irado, veio uma ira dentro de mim, aí eu não controlei, eu deixei a ira sair, porque eu já tinha aprendido que a ira é importante, mas eu estava ainda muito reativo. Aí, por fim, a minha esposa veio e falou assim, Samuel, tá tudo bem? Você ainda tá com raiva de mim? Eu fiz alguma coisa? Quando ela falou isso, aí eu fui para a consciência, eu falei, opa, peraí, então não é minha esposa. Aí eu falei, eu estou sentindo isso porque meu cunhado falou alguma coisa, meu pai também. Quem causou isso foi meu pai. Mas aí eu entendi que a responsabilidade era minha. Então eu tirei meu pai da jogada, mas ainda estava bravo, ainda estava instável. E aí eu pedi desculpa para minha esposa, ajoelhei e pedi desculpa para meus filhos. E aí daquele momento em diante foram uns 45 minutos aí assando a carne, que eu fiquei consciente trabalhando. Quem foi o causador? Anota aí. Quem foi o causador? E qual foi o primeiro episódio entre os 6 e os 12 anos que isso aconteceu? Daí eu fui lá e achei 3 eventos e aí eu deixei toda aquela raiva sair. Eu falei, agora eu não quero mais isso. Sai fora isso daí. Botei a raiva. A raiva trouxe esse sentimento ruim para fora. Sem brincadeira, aqueles 40 minutos foram libertadores para mim. Terminou o churrasco, acabou de assar tudo, sentei na mesa como se nada tivesse acontecido. Não precisei resolver o problema com meu pai, não precisei resolver o problema com o meu cunhado. Eles não tinham nada a ver com isso, a dor era minha. Eu assumi a minha responsabilidade, fui para a minha autogestão, trouxe autoconhecimento, pronto. E aí olha só que interessante, o mais legal, o mais libertador, era porque eu não tinha consciência de o que destravava o pino da bomba, né? Qual que era o pino da bomba ali, que meu pai e o Eduardo falavam. No outro dia, conversando com a minha esposa depois do almoço, ela falou assim, Samuel, porque você, quando tá assim, você fica irritado, aí me tira do centro, e papapá, não sei o quê. Você precisa mudar, você tem que mudar. Quando ela falou, você tem que mudar, veio aquele negócio de novo, que ó, pá! Mas aí eu enfiei o dedo na cara dela e eu vou ter que ficar bem comigo mesmo. Se eu ficar irado, brabo, eu vou resolver, porque eu estou na consciência. Você cuida da sua dor. E aí ela me explicou a dor dela, do passado, o pai, eu já conheço um pouco e tal. Mas eu falei assim, olha, a sua dor é sua, você assume a responsabilidade. Eu não posso agir, tenho que fazer por conta sua. Isso não é minha responsabilidade. Aí, mais ou menos, ela pegou o código, não caiu muito a ficha não, naquela hora, depois, durante a semana. Hoje, inclusive, aconteceu um episódio muito simples, mas de novo, Samuel, faz isso. Eu falei, não. Mas não é comigo, por que eu tenho que fazer? Cada um cuida dos seus problemas. Aí quando ela entendeu, ela percebeu, falou, Samuel, você me ajuda nisso, nisso, nisso? Aí ela deu certo. Então, fica a minha dica para você. Olha, foram 1 hora de live aqui. Se você anotou os códigos, eu quero que você coloque os seus códigos lá no feed, tá? Eu vou tirar um print aqui. Olha só, escreva os códigos, eu vou colocar o print lá na tela, escreva os códigos que você aprendeu, marque outras pessoas, eu vou disponibilizar, isso aqui vai ficar 24 horas só disponível, tá? E depois eu vou colocar no YouTube essa live também, tudo bem? Um grande beijo, olha, obrigado quem veio, obrigado que você que assistiu até o final, espero que isso te ajude um pouquinho a sair da reatividade
ir para a consciência, tomar ter o autoconhecimento, a autogestão. Você é responsável pelos seus problemas, mas você também é a solução. Eu vou te ajudar nisso a partir de agora. Um grande beijo no coração. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.